O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou na manhã desta terça-feira que os senadores e assessores que quiserem ter acesso a documentos sigilosos obtidos pela comissão terão que assinar os pedidos de requisição. A decisão de Aziz vem na esteira da determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para que a cúpula da CPI adotasse providências para evitar vazamentos. No fim da semana passada, o ministro deu 5 dias à CPI para que fossem tomadas as medidas de controle quanto aos documentos. Já Omar Aziz disse que não pode ser responsabilizado por vazamento de documentos que ele próprio não buscou acesso. Longe de mim querer cercear a informação de senador, longe de mim. Só que eu tenho que ter as precauções necessárias, porque depois a CPI acaba e vão me responsabilizar por coisas que eu não fiz. E eu não estou aqui para ser babá de ninguém. Cada um tem que ter as suas responsabilidades. Durante o fim de semana, os senadores da comissão foram informados de que o Prodacem, setor responsável pela tecnologia do Senado, permitiria aos parlamentares acesso aos documentos da CPI, mas ficarão limitados apenas ao de autoria própria, como requerimentos feitos por cada um. Documentos produzidos por outros senadores só serão acessados após solicitação com fundamentação específica. Na manhã de hoje, Omar Aziz esclareceu ainda que não estava restringindo o acesso dos senadores, mas que a partir de agora, a assinatura de cada pessoa seria exigida para a liberação de acesso a documentos. Caso alguma informação vaze, estará registrado para preservar a credibilidade da CPI e, principalmente, cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal, que recomenda e determina que nós tenhamos cuidado para não vazar documentos sigilosos. No dia 4 de agosto, a Polícia Federal informou que instaurou um inquérito para apurar o vazamento de informações e depoimentos enviados à CPI da Covid no Senado. No dia 2 de agosto, foi encaminhada à Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da pandemia a íntegra dos autos de inquérito que apura eventuais irregularidades. E também foram enviados os vídeos contendo depoimentos de 8 pessoas intimadas, todos sem qualquer edição. Na mesma data, a comissão parlamentar recebeu a cópia, também integral, do inquérito instaurado por determinação da ministra do Supremo Tribunal, Rosa Weber. O legado corte mencionado pela imprensa ocorreu em razão do término das perguntas pela autoridade policial. As alegações defensivas do depoente, embora não estejam gravadas, foram registradas por escrito e igualmente encaminhadas na íntegra. Em obediência às disposições processuais penais e com o objetivo de resguardar o andamento das investigações, a Polícia Federal solicitou à Comissão Parlamentar de Inquérito o sigilo das oitivas. A Polícia Federal também determinou a abertura de investigação para apurar o vazamento dos inquéritos e dos depoimentos. O senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, vice-presidente da CPI, informou que recorrerá ao Supremo para travar o inquérito. No último domingo, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, disse que o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, teme ser preso por distribuir documentos sigilosos da CPI para uma emissora de televisão, o que é criminoso. Já o ministro Fachin negou o habeas corpus em que o presidente da CPI, Omar Aziz, e o vice-presidente do colegiado, Randolfo Rodrigues, e o relator, Renan Calheiros, pediam a suspensão de inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar a suposta divulgação de documentos sigilosos no âmbito da comissão instalada no Senado. O argumento dos senadores era de que a investigação envolveria os parlamentares, que têm foro por prerrogativa de função junto ao STF, e assim os autos teriam de ser remetidos à corte sob pena de nulidade. Na avaliação do relator, os elementos juntados aos autos indicam que a Polícia Federal atuou dentro de seus limites, observando a necessidade de autorização do Supremo para a instauração de investigação contra parlamentar federal, circunstância que a impede de abrir inquérito de ofício. As informações foram divulgadas pelo STF. Omar Aziz, mediante as acusações, negou e que tudo não passou de uma fake news.